O avanço da tecnologia transformou radicalmente a nossa sociedade e os algoritmos têm um papel fundamental em toda essa história. Essas sequências de instruções matemáticas se tornaram praticamente onipresentes, seja nas redes sociais para usar qualquer coisa na internet ou ainda para fazer compras online. Resumidamente, os algoritmos estão mais do que presentes. Eles mudam nossas experiências e também fluem diante de nossas decisões, ou pelo menos o que pensamos ser nossa própria decisão. Tanto que é exatamente sobre isso que vamos descobrir mais agora sobre 7 fatos dos algoritmos. Diante do conflito entre a opinião humana e os algoritmos levarão a melhor. Essa, pelo menos, é a visão de Daniel Kahneman, professor emérito de Psicologia e Public Affairs em Princeton e vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Mas o professor amenizou um pouco o impacto dessa informação, afirmando que esse novo quadro, em que a inteligência artificial vai superar os humanos na tomada de decisões, pode demorar algumas décadas. Em suas palavras, no fim das contas, a IA vai ser melhor do que qualquer especialista. No mundo existe menos especialização do que pessoas acreditam. Elas deveriam confiar menos em suas intuições, porque são imprecisas. O vencedor do Prêmio Nobel diz que está mais otimista em relação às organizações como bancos, seguradoras e também hospitais. Ele também disse sobre esse assunto: as organizações podem aprender melhor que os humanos, pois elas pensam lentamente e desenvolvem processos que superam os ruídos. Sou mais otimista em relação à higiene decisória de ruídos do que ao controle dos vieses cognitivos. O programa Roda Viva da TV Cultura recebeu o cientista e professor Silvio Meira, justamente para falar sobre inteligência artificial. O cientista explica que o Brasil está pulando etapas no debate sobre a regulamentação da IA. E diz também que falta debate sobre os impactos que os algoritmos causam na sociedade. Em suas palavras, algoritmos são regras para computadores fazerem coisas, como processar informação. Eles deveriam estar sujeitos a 3 principais básicos na sociedade. O primeiro seria a transparência. Será que alguém está usando o algoritmo para usar os meus dados ou julgar as minhas atividades? Eu tenho que saber disso. E depois vem a explicabilidade. Alguém tem que me explicar o que está acontecendo com a minha performance sendo analisada pelo algoritmo, ou como estão sendo tratados os meus créditos. E depois, que é muito difícil de fazer, é a reversibilidade. Como eu reverto uma decisão tomada por um algoritmo? Na visão dele, aplicar esses 3 conceitos de algoritmo simples é algo complicado e o Brasil ainda não parou para debater sobre isso. O cientista conta também que o Estado pulou etapas e precisa retroceder algumas casas para debater esses 3 pilares. A adoção de algoritmos é uma alternativa para otimizar o trabalho matemático da justiça criminal. Na opinião do ministro Pacionik, do Superior Tribunal de Justiça, isso pode ter um impacto no mundo digital do direito penal. Pacionik lembrou os desafios enfrentados pelos Estados Unidos algumas décadas atrás, quando o próprio país não viu a sua população carcerária diminuir, apesar de investimentos robustos no Departamento de Justiça. Ele disse: quando os americanos viram que esse investimento não reduziu a criminalidade, nem diminuiu os níveis de incidência, começaram a pensar em fórmulas matemáticas buscando a máxima eficiência para ver como se poderia arrefecer o problema do hiperencarceramento. O Google DeepMind mostrou que a IA pode ajudar a ciência da computação a ir além. Em um artigo publicado na revista Nature,
a empresa apresentou o AlphaDev, um modelo de IA que conseguiu criar algoritmos ainda mais otimizados. E ainda mais interessante é que essa empresa, o Google, obteve esse resultado ao fazer a IA tentar fazer algo novo, em vez de melhorar os algoritmos criados pelos humanos. O AlphaDev foi baseado no AlphaZero, aquela primeira IA que derrotou campeões de xadrez pelo mundo inteiro. A diferenciação desse tipo de IA é justamente a adoção do aprendizado por reforço, que depende menos de dados existentes e mais da simulação da própria máquina. Para treinar a AlphaDev, para desencadear, desvendar novos algoritmos, os pesquisadores transformaram a tarefa de ordenação em um jogo de single player, apelidado então de Ensemble Game. Um novo estudo publicado pelas revistas Nature e Science sugere que a polarização política nas mídias sociais não é uma função estritamente pertencente ao algoritmo. Em um dos estudos, os pesquisadores mostraram o que acontece quando um dos usuários do Facebook e do Instagram vê um conteúdo por meio de um feed mais cronológico, em vez de um feed alimentado por algoritmo. Eles descobriram que fazer isso durante um período de 3 meses não alterou significativamente os níveis de polarizações de questões, polarização afetiva, conhecimento político ou outros tipos de atitudes. Em outro estudo, os pesquisadores também descobriram que o Facebook, como um ambiente social informativo, é substancialmente segregado ideologicamente. Eles escreveram que o Facebook é muito mais segregado ideologicamente do que pesquisas anteriores sobre o consumo de internet, ou melhor dizendo, sobre o consumo de notícias na internet, e com base no comportamento também descobriram como isso acontece. Ambos estudos sugerem que a polarização política nessas mídias sociais é um fenômeno complexo influenciado por vários fatores, inclusive o algoritmo, mas não necessariamente apenas o algoritmo. Assim como o comportamento do usuário e o próprio conteúdo produzido por lá também influenciam muito nessas questões. Eles também sugerem que a Meta está fazendo esforços para abordar o problema. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Chicago desenvolveu um algoritmo que faz edições praticamente minúsculas e até imperceptíveis em imagens para proteger as pessoas assim da tecnologia de reconhecimento facial. A invenção se chama Fawkes e qualquer pessoa pode usá-la em suas próprias imagens de forma gratuita, pelo menos é o que foi anunciado. O programa funciona fazendo pequenas alterações em níveis de pixel que são, pelo menos, invisíveis ao olho humano, mas que, no entanto, impedem que algoritmos de reconhecimento facial o categorizem corretamente. Ou seja, isso confunde a máquina. A equipe chama o resultado de fotos camufladas, e elas podem também ser usadas de qualquer outra maneira. As pessoas podem usar essas fotos camufladas normalmente, compartilhando por enquanto em redes sociais, enviando para amigos, imprimindo, ou até usando elas como fotos oficiais de perfis. Pesquisadores norte-americanos analisaram como o TikTok afeta a saúde mental de seus usuários e também concluíram que a rede social pode servir tanto como um refúgio quanto como um obstáculo para quem está lidando com esses problemas mentais. Enquanto outras redes sociais mostram essencialmente conteúdos de outras pessoas ou páginas que você segue, o feed do TikTok funciona por um sistema de algoritmos que recomendam vídeos com base naquilo que você mais gosta e não necessariamente naquilo que você segue. Isso, segundo o estudo, acaba tornando muito difícil que as pessoas tenham acesso a uma maior diversidade de conteúdos e assim consigam sair de um looping de vídeos sobre um assunto que não os interessa ou, pior ainda, que não os faça bem para a própria saúde mental. Ash Milton, primeiro autora do artigo, especialista em ciência da computação e engenharia pela Universidade de Minnesota, explicou: um de nossos participantes, brincando, se referiu à página para você como um caça-níqueis de dopamina. Esse padrão gera estresse aos participantes, que relatam
já ter tentado parar de usar a rede por um tempo. Um outro incômodo apontado pelos entrevistados é que eles dizem que não conseguem distinguir quando os criadores de conteúdo sobre saúde mental postam algo porque genuinamente querem compartilhar aquilo ou porque apenas querem engajamento. De acordo com esses pesquisadores da Universidade de Minnesota, tudo isso deve ser levado em conta para quem busca uma melhor relação com a plataforma e especialmente também para fins de saúde mental.